Nesse vídeo vamos então resolver alguns exercícios sobre máximos e mínimos para esclarecer a abordagem que deve ser feita tanto através da derivada primeira como através da derivada segunda. Um primeiro exercício aqui mais simples, y igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Isto é uma equação de uma parábola. Nós sabemos através da localização do vértice para a qual existe uma fórmula pronta, nós podemos descobrir o y do vértice, que é ora máximo, ora mínimo, dependendo do sinal do coeficiente de x ao quadrado. Mas podemos resolver este problema também através da abordagem da análise dos pontos candidatos para concluir sobre a natureza deste ponto. Como começamos então? Claro, primeiro passo, determinar a derivada primeira. Y' é 2x menos 2, que também pode ser escrito com 2 vezes x menos 1. Candidatos, ou também conhecidos como pontos críticos. Vamos lá, resolvemos duas equações. Primeira equação, y' igual a zero. Segunda equação, y' inexistente. Bom, se y' é igual a zero, y' igual a zero, 2 vezes x menos 1 é igual a zero, que implica x igual a 1, é um ponto crítico da função. Y' inexistente implica que não existe x tal que f' de x não existe. Por quê, professor? Já falamos disso, mas não custa falar de novo. Para os polinômios, que claro, a derivada de um polinômio é outro polinômio, é impossível determinar algum ponto para o qual a função não seja definida. Ou seja, se y é Pn de x, Pn de A existe qualquer que seja A pertencente a R, certo? Vimos isso quando estudamos limites, certo? Então, Pn de A, impossível determinar um valor para A tal que Pn de A não exista. Então, já tomamos esta lei. Se y é um polinômio, y' é outro polinômio e não existe x tal que a derivada não exista. Então, aqui temos um único ponto crítico. Muito bem. Abordagem da derivada primeira. Vamos ver que concluímos sobre a natureza deste ponto crítico utilizando a derivada primeira. Aproveitamos para lembrar que a abordagem da derivada primeira é completa. Isto significa que eu não ficarei na dúvida. Eu começo e acabo e respondo a todas as perguntas. Quer o ponto tenha vindo da condição necessária y' igual a zero, quer o ponto tenha vindo da condição necessária y' não existe. Portanto, o que é esta abordagem da derivada primeira, senão o estudo do sinal da derivada primeira? Bom, que é y'? 2 vezes x menos 1. Então, se anula para x igual a 1, como 2 vezes x menos 1, que é a minha derivada, é uma função crescente e se anula em x igual a 1, então a esquerda de 1 ela é negativa, o sinal desta derivada é negativo, enquanto a direita de 1, o sinal desta derivada é positivo. E qual é
o ponto extremo, já vimos que se há troca do sinal, então há extremo. Então, troca de sinal. Trocou o sinal? Sim. Se sim, então há extremo. Agora falta descobrir qual é a natureza desse extremo. Ó, mínimo, máximo. Qual dos dois primeiro decresce à esquerda para depois crescer? Decresce, cresce. Então, este ponto é um ponto x igual a 1. Vejamos y. Y é igual a 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 3. 2 e 3, 5, menos 1 igual a 4. Então, x igual a 1, y igual a 4 é mínimo da função. Claro, se a parábola tem concavidade voltada para cima, só pode ter mínimo. Vejamos agora o que me diz a abordagem da derivada segunda. Então, y. Se y' é 2x menos 2, y duas linhas é igual a 2. Então, qualquer que seja x pertencente a R, y duas linhas é sempre maior do que zero, o que implica que o ponto 1, 4 é mínimo da função. Então, aproveito para explicar isto. Olha, é uma parábola, a derivada segunda é sempre maior do que zero para qualquer ponto e é igual a 2 em qualquer ponto da parábola. Significa que qualquer ponto é o mínimo? Claro que não. Isso aqui nós estamos concluindo sobre a natureza do ponto candidato, ou seja, do ponto crítico. Então, antes de concluir, eu preciso ter um candidato. Então, é evidente que só presta para minha análise o sinal da derivada segunda sobre o ponto candidato, sobre o ponto crítico. Perfeito? Então, não adianta dizer, derivada, então qualquer ponto serve como mínimo. É evidente que não, né? Mas eu tomo carona nisso que pode haver outras funções um pouco mais complexas que pertençam à nossa análise e para que nós evitemos este erro. Ou seja, é claro que esta análise do sinal da derivada segunda só faz sentido se for tomada sobre o ponto crítico, ou seja, f duas linhas de x igual a 1. Isso é que é a análise. Vejamos o segundo exemplo agora. Então, este é o nosso segundo exemplo, y igual a x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 15x, mais 3. Então, primeiro passo, novamente, qualquer que seja a abordagem que eu deseje fazer para concluir sobre a natureza dos pontos candidatos, eu preciso começar com a derivada primeira. Então, y' é 3x ao quadrado menos 18x mais 15. Ou seja, y' é 3 vezes x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, pontos críticos, que são mesmo os pontos críticos, pontos candidatos a extremo, que são extremos máximos ou mínimos, tanto faz. Um ponto crítico pode ser um máximo, pode ser um mínimo, tanto faz. Quer dizer, ponto extremo
Pode ser um máximo, pode ser um mínimo. O que é um ponto crítico? Um candidato a extremo. Muito bem. Primeira condição necessária. Os pontos que satisfazem a condição necessária são os meus pontos críticos. Então, eu tenho duas condições necessárias possíveis. Y' igual a zero, Y' inexistente. Então, 3 vezes x² menos 6x mais 5 igual a zero implica x² menos 6x mais 5 igual a zero. Que pontos são esses? São esses: x1 igual a 1, x2 igual a 5. Certo? Então, eu tenho dois candidatos. Já vimos que Y' inexistente implica que não existe x tal que Y' não exista. Por quê? Explicamos. Trata-se de um polinômio. A derivada é um polinômio. Portanto, não há nenhum ponto que faça Y' ser inexistente. Então, eu tenho dois candidatos. Então, eu posso escrever esta derivada x² menos 6x mais 5 igual a zero, agora para a condição suficiente. Qual é a condição suficiente para a ocorrência de um extremo? Ou seja, eu tenho um candidato. Como é que eu concluo que aquele candidato é um extremo? Se a derivada primeira troca de sinal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz, sobre o ponto candidato. Então, x² menos 6x mais 5 pode ser escrito, uma vez que eu sei as raízes, como x menos 1, x menos 5. Certo? Isto é um teorema da álgebra que me permite fatorar o polinômio uma vez que eu conheço as raízes. Podemos gravar um vídeo sobre isso, mas aqui eu posso escrever, o que importa aqui é que eu posso escrever x² menos 6x mais 5 também como x menos 1 vezes x menos 5. Por quê? Porque eu sei, já determinei aqui em cima as raízes desse polinômio. Já determinei que x igual a 1 e x igual a 5 são raízes do polinômio. Portanto, primeira abordagem, uma parábola com cavidade para cima, raízes 1 e 5. Então, desenho aqui aleatoriamente, porque o meu objetivo não é fazer um gráfico perfeito desta parábola, e sim estudar o seu sinal. Então, eu marco aqui, cruzou o eixo do x, uma raiz 1. Cruzou o eixo do x, outra raiz 5. Claro, tenho que colocar na ordem. Não vou colocar o 5 à esquerda e 1 à direita, não é isso. Vou colocar na ordem 1, esquerda, 5, direita. E agora eu vou observar que à esquerda de 1, o gráfico está acima do eixo do x, portanto aqui o sinal desta derivada. Observe que este é o gráfico da derivada. Não é o gráfico da função, é o gráfico da derivada. Se eu vou fazer a análise do sinal, o estudo do sinal da derivada, não me importa neste momento, embora mais adiante vamos ver os gráficos. Mas, então aqui eu estou me importando com o gráfico da derivada. Então, à esquerda de 1, o sinal desta derivada é positivo porque seu gráfico está acima do eixo do x. Igualmente, à direita de 5 está acima do eixo do x, portanto, positivo. Entre 1 e 5, o gráfico está abaixo do eixo do x. Portanto, o sinal é negativo. Que concluo, então, sobre o ponto x igual a 1. A derivada troca de sinal de mais, função crescente, para menos, função decrescente. Aqui sim, então, é um simulacro. É uma simulação de gráfico da função
na vizinhança de x igual a 1. Então, claro, em x igual a 1, ela tem um máximo. X igual a 5, o sinal troca de menos para mais. Então, 5 é de menos decrescente para mais, função crescente. Portanto, aqui a função tem um mínimo. Então, para x igual a 1, y é igual a 3 vezes 1, menos 18 vezes, y é 1 ao cubo, menos 9 vezes 1, mais 15 vezes 1, mais 3. Então, 1 mais 15, 16, 19, menos 9, 10. Então, o ponto de coordenadas 1, 10 é um máximo. Enquanto que para x igual a 5, eu tenho y igual a 125 menos 9 vezes 25, 225, 225, 125 mais 75, 200, menos 225, menos 25, menos 25 mais 3, menos 22. Portanto, o ponto de coordenadas 5 menos 22 é um mínimo da função. Então, se temos y' igual, se y' é 3 vezes x ao quadrado menos 6x mais 5, y duas linhas é 3 vezes 2x menos 6. Y duas linhas é 6 vezes x menos 3. Certo? Então, f duas linhas de 1 é igual a 6 vezes 1 menos 3, que é menos 12, que sendo menor do que 0 me dá um ponto com concavidade para baixo, que é um máximo. F duas linhas de 5, 6 vezes 5 menos 3, que é igual a 12, maior do que 0, concavidade voltada para cima, mínimo. Perfeito? Então esta é a abordagem da derivada segunda, depois de conhecer os candidatos que conheci aqui. Em vez de passar ao estudo do sinal da derivada primeira, vou testar o sinal da derivada segunda sobre o ponto candidato. Se o sinal da derivada segunda der negativo, eu tenho um máximo. Aquele ponto crítico é um máximo. Se o sinal da derivada segunda der positivo, aquele ponto é um ponto de mínimo.